Sintonia no Bem. Estamos aqui nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, mais uma vez, dos estúdios da Web Rádio Sintonia no Bem, em Jataí, Goiás, levando até você a doutrina consoladora, o Evangelho redivivo do Cristo, através da doutrina espírita. E este é mais um programa falando de espiritismo. Nós trazemos o tema hoje, influências ocultas. Se você quiser participar com a gente, participe pelo telefone 64 99603 1234. É o telefone da Web Rádio Sintonia no Bem e também pelas redes sociais e pelo YouTube. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Elmes. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos ouvintes. Com muita satisfação, que nos encontramos aqui nessa quinta-feira, já ao começo de noite, para estudarmos a doutrina espírita, que nos traz aí informações, esclarecimentos. Podemos dizer que a doutrina espírita é uma bússola que nos leva para o destino certo. Corretamente. E para iniciar o nosso programa, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro Pensamento e Vida, de Haroldo Dutra Dias, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Só te corrigindo, o livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Exatamente. Você falou Haroldo. Eu acabei falando, já colocando o Haroldo como espírito. Está vendo as influências ocultas? Embora é um espírito, mas ainda encarnado. Exatamente. Haroldo Dutra Dias, nosso companheiro da lida espírita, é espírito, mas ainda se encontra encarnados. O livro Pensamento e Vida é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier, porque o Haroldo gosta muito desse livro, todos os temas dele ele acaba abordando, o livro Pensamento e Vida, então acabei sendo influenciado neste momento. Influência boa. Exatamente. Então o tema é: a mente é o espelho da vida. Em todos os domínios do universo vibra, pois, influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do circuito de trabalho de onde se estagia. Contudo, assinalamos, todos nós temos os reflexos um dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Baseado nesse tema, e aliás com a temática do que temos hoje, que são as influências ocultas, você vê esta interação da vida, onde todos nós estamos ligados por esses fios invisíveis, pelas projeções mentais uns dos outros? Sem dúvida, o apóstolo Paulo já nos traz isso, desde os primeiros dias do cristianismo, quando ele relata que nós estamos rodeados, ou cercados por uma nuvem de testemunhos. Mas a gente se estende um pouco mais, conforme nos esclarece a doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais, somos os seres inteligentes da criação
e percorremos, a partir de estarmos, já ingressos como seres inteligentes, por milênios no processo evolutivo, carregando e somando em nós todas as bagagens de experiências reencarnatórias. Então, isso é muito certo, que nós estamos interligados, que nós estamos em meio a essas vibrações mentais, que são nada mais, nada menos do que aquilo que projetamos. Então aquilo retorna e nós estamos numa cadeia envolto, em meio, podemos dizer, a essa nuvem de situações, de pensamentos e de sentimentos. Como somos espíritos e não somos daqui, estamos aqui, então isso é muito comum. Nós ainda não entendemos o mecanismo, mas desencarnados e no processo evolutivo nós vamos compreender perfeitamente, o porquê dessas teias, porquê dessas ligações, que estão em nós, que faz parte de cada um. Exatamente, e essas influências, elas se dão de todo sempre em nossa existência, O Cristo relatou elas muito bem, quando ele livrava os endemoniados, os chamados endemoniados, que nada mais eram do que obsidiados por espíritos, eram influências espirituais, Elmes? E desde antes até do Cristo. Mas a gente for analisar a passagem principalmente do Cristo ali, quando ele encontra com aquele espírito lá de Gesareno, onde aquele espírito Gadareno. De Gadareno, ele entrava no corpo, tem um lugar que fala Gesareno e outro Gadareno. Isso. E então ele pula no fogo, na água, outra vez machuca-se entre os túmulos. Brita é uma pessoa que não mais se relacionava, não mais viviam no convívio social, as pessoas tinham medo dele. E ele, percebendo a aproximação do Cristo, ele pergunta: o que queres de mim, Jesus de Nazaré? E Jesus chega até ele e pergunta quem é ele. Ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então a gente vê aí que aí não era o Satanás, porque o Satanás é a personificação imaginária, que está no imaginário das pessoas, de um ser, um ser do mal. Então quando ele fala Legião, eram muitos, essa nuvem de testemunhas, isso, eles nos observam, mas também nos obsediam. E aí ele pede que ele saia e ele vá até os porcos, tinha ali 2 porcos, ele pede para estar ali e se atira. Então aquele homem ficou curado, lá dizia, aquele homem ficou curado. Então a gente vê que essas influências, elas existem de todo o sempre, às vezes de forma sutil e às vezes de formas mais acentuadas. Mas para a gente começar a falar nesse programa, não tem como não nos reportar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem a Allan Kardec: neste sentido, a sua influência é muito maior do que imaginas, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só, olha a que ponto chega a influência espiritual, desde as sutilezas até a forma mais profunda de ser. Então, você vê mesmo essa capacidade dos espíritos de nos sugestionar, de nos dirigir às ações, Elmer? Sem dúvida. A situação é bem assim assertiva, porque quando Jesus lidava com os seus discípulos, e ali Simão, pedindo para que ele intercedesse junto ao Pai para que os ajudasse, na sua jornada. Então Jesus é muito claro, quando ele vai dizer que ia pedir ao Pai para que desse força para que eles superassem as situações. Não lhes dariam conforto para a vida material, mas sim condições que eles pudessem atuar, Então, essas influências, elas são naturais. Quando Jesus disse que ele e o Pai é um, e ou seja,
a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai, então ele está dizendo que ele é obediente à vontade de Deus. Então nós, filhos de Deus, somos obedientes a Deus. Então nós recebemos uma influência divina. E quando faz a pergunta, não está dizendo se nós recebemos a influência de bons ou maus, está dizendo se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações. Então é muito certo. Agora eu escolho qual tipo de influência eu vou dar vazão. Qual eu vou acolher. Se eu prefiro as influências espirituais altruístas, então eu dou vazão a elas. Mas se eu opto pelas influências materialistas, né, de um mundo transitório das emoções, das paixões, dos desejos, dos vícios, enfim, então eu estou dando vazão a influências negativas. Então a pergunta ela é bem ampla, né? Porque as pessoas quando perguntam já pensam logo na influência má. Então pare e reflete nas boas influências que você recebe dioturnamente. Talvez a gente receba menos influências ruins. O negócio é que nós damos mais atenção às ruins, e tem um porquê. Porque nós temos um canal de sintonia, justamente, né, maior com elas. E se a gente fala, mas então por que isso? Mas é porque é o que me agrada. É a minha bagagem que eu trago dos milênios, é que vai fazer com que eu fico mais sensível, né? Que eu estou assim com os ouvidos mais abertos para receber. Porque quando vem uma influência boa, eu nem dou bola, eu desvio e continuo fazendo aquilo que eu sei que faz mal para mim. Exatamente, você falando aqui, me ocorreu aqui de uma passagem que vai ilustrar isso daqui. Isso foi num grupo mediúnico, uma manifestação mediúnica. Era uma jovem que, andando por uma rua um certo tempo, um outro rapaz, percebendo que o lugar estava afastado, ele a agrediu, levou-a para um lugar escuro ali e a violentou. Então ele violentou essa menina ali e ela foi embora, e aquilo trouxe um trauma muito grande. Ela desesperava, achava que não merecia aquilo. Por que fora acontecer tudo aquilo com ela? Então aí ela maldizia tudo, passou a ter uma depressão, um sofrimento terrível, e algumas pessoas pediram para um grupo mediúnico daqui da cidade para que colocassem essa pessoa no caderno, ali nas vibrações, nas orações, para auxiliar, para que ela pudesse receber ali uma melhora, né? E nessa manifestação, nessa reunião mediúnica, começaram a fazer as orações por ela, intercedendo por ela. E eis que naquele momento manifesta um espírito em um médium de psicofonia e começa a relatar a sua vida. Ele estava chorando, muito triste, e falando que não quis fazer aquilo. Ele falando que ele não queria maltratar aquela menina. Aliás, ele não queria agora que ele tinha arrependido, porque ele percebeu, ele disse assim: eu detestava aquela moça. Essa menina, ela é outro espírito de outrora que me fez um mal muito grande. Ela me maltratou tanto, e tudo que eu alimentei em toda a minha vida foi uma vingança. Eu queria me vingar dela. E eu me encontrei, tramei a vingança. Um dia ia acontecer. E o que aconteceu foi que agora eu me vinguei, só que isso não me satisfez. Eu estou infeliz e vi que isso não acabou com o meu vazio. Ele aumentou. E aí eu percebi o meu erro. Então, aquele rapaz que a violentou não teve culpa nenhuma. Ele não tinha nada contra ela e nem percebeu. O único erro dele foi porque estava invigilante. Ele perdera o emprego há muito tempo, estava passando necessidades em casa, ele pedindo um emprego e as portas batiam na sua cara, e ele estava indo para casa aquele dia muito revoltado, muito chateado. E como ele tinha uma tendência à sensualidade, esse espírito aproveitou da porta aberta pelo pessimismo, pela raiva, pelo rancor, e também dessa afinidade pela sensualidade, e induziu ele. Quando ele viu aquela moça, ele programou, ou seja, ele dirigiu ele até o momento em que aquela moça ia cruzar com ele.
Então foi um processo de indução mental. E ali ele induziu ele a fazer aquele ato. Então ele falava: eu torço para que a polícia não o pegue, que ele não tem culpa. Ora, não tem culpa porque ele foi influenciado por ele, aos olhos do Espírito. Mas tudo é regido pela lei de ação e reação, e naturalmente que ele também estará sofrendo as consequências do ato. Mas veja bem, o Espírito fala: o único erro dele foi estar invigilante. Ele não estava vigilante naquele momento, e eu entrei na mente dele, eu me conectei, e aí eu estabeleci todo o processo que eu quis fazer. Então veja só como os Espíritos nos influenciam, né? E pode concluir. Não, já concluí, pode falar. E aí é interessante, né, a gente fazer uma reflexão, um questionamento, né? Então, é impossível não sermos influenciados? Sim, é impossível. Nós estamos sempre sendo influenciados. Agora, é aquilo na própria pergunta, se os Espíritos influenciam. Então, ele vai dizer que sim. Agora, nós temos a escolha de termos uma boa influência ou uma má influência. Exato. Mas influenciado nós somos sempre. Por quê? Porque há uma necessidade. Porque nós somos espíritos em comunidade, aonde entrelaçam-se os nossos sentimentos, pensamentos e ações, né? Então isso é muito comum. Nós encarnados, por exemplo, no círculo familiar, né, dentro do seio familiar, como a gente coaduna pensamentos e sentimentos. Exatamente. Para pensar dentro de casa, como a gente se parece com as situações. Há muita analogia dentro disso, principalmente os filhos. Como eles nos copiam, como eles nos observam, como eles sentem, como a mãe sente algo do filho. Então, assim, tudo isso mostra um sentido. Só que a gente precisa de dar vazão àquilo que é bom, né? Então, eu absorvo boas influências e recuso. Se eu estiver recebendo boas influências, eu não tenho perigo de ser contaminado pelas más influências. Exatamente. Isso depende da certo. minha conexão, né? Nós temos uma pergunta aqui do Fausto. Um abraço, Fausto, por ter participado com a gente. Ele pergunta o seguinte: como alguém que não tem o conhecimento do Espiritismo pode identificar essa influenciação? E eu vou aproveitar um gancho, porque nós temos também um amigo que está sempre participando com a gente, que é o Nassim, lá em Curitiba. Um abraço, Nassim. Muito obrigado pela pergunta. Ele também pergunta, a pergunta dele é parecida com essa. Ele diz: quando é que podemos saber ou perceber que um espírito nos está influenciando? E aí nós voltamos, né, para a pergunta 461 do Livro dos Espíritos, onde ele faz a pergunta: como distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos? Antes de você ler a resposta, é interessante, a gente vai fazer uma observação para os ouvintes daqui. Gente, observa como a codificação espírita tem elucidações para todas as questões humanas, né? Olha duas perguntas que foram feitas, análogas, e nós temos uma também análoga a essas, que nós vamos ter uma resposta bem precisa, né, dos espíritos. Exatamente. A gente tem esse privilégio de ter uma base tão bem alicerçada como Kardec nos deixou. E lembrando outra coisa, né, que essa base, ela não é uma base religiosa em si, ela é uma base para a humanidade inteira. E é mais uma base filosófica. Isso, né? ela independe de qual religião, qual credo você está. Ela é elucidativa para a vida. Para a vida. Então, na resposta, né, a esta pergunta, como é que nós podemos distinguir quais são os pensamentos que nos são próprios e quais são os pensamentos que são ali colocados em minha mente por um terceiro, né, por influências ocultas? Então, os Espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem primeiro, pelo impulso. É o primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não o saberdes.
O homem age mais livremente se decidir pelo bem, e fará de melhor vontade indo para o bem. Se tomar o mau caminho, a sua responsabilidade será maior. Eu achei interessante aqui que aí eles falam da distinção, né? Aquele que nos fala como uma voz, né, como um diálogo que vem nos falando, são pensamentos colocados em nossa mente. Aqueles que vêm primeiro, que é por impulso, são os nossos, mas eles dizem, não há grande interesse para vós essa distinção. Olha só que interessante. E aí tem uma outra pergunta subsequente no Livro dos Espíritos, que ele ainda fala que Deus assim o fez exatamente para que nós pudéssemos, nesta dúvida, nós começássemos a, pela nossa essência, pela nossa capacidade, buscar os melhores caminhos. Precisa de esforço, né? É preciso de um esforço. E nesse caso também, né, como você disse, as afinidades. A afinidade do sentimento é que vai nos direcionar. Então, é muito importante a gente saber disso. Eu vou falar diretamente aqui para o Nassim, que fez a pergunta, por exemplo, e para o Fausto. Vocês podem perceber que às vezes nós temos um impulso de uma ideia, de alguma coisa. Só que começa a vir pensamentos e questionamentos e nós vamos respondendo. É um diálogo que se estabelece em nossa mente grandioso. É como se nós tivéssemos uma companhia batendo um papo. E essa conversa vai longa. E como o Elmes acabou de falar aqui, é muito interessante perceber por que mais dificilmente nós nos conectamos com as entidades benfeitoras. Porque é mais prazeroso a gente se conectar com aquilo que já é de nossa essência. Muitas vezes o Espírito nos induz a algo e a gente só estava esperando esse toque final para a gente já tomar atitude, né? E aí a gente se auto-justifica. Porque muitas vezes diz assim, no momento que você às vezes se exalta, e aí você fica carregado, né, daquele sentimento ruim, e você fica querendo vingar, né? E aí a sua vontade é de vingar, mas dentro de você está dizendo perdoa, perdoa. E a voz diz, não leve desaforo para casa, porque isso te faz bem ainda. E você opta por essa medida, né, equivocada. E quando ele diz que, quando é uma voz que vos fala, né, quando você sente essa voz, é porque é algo estrondoso. O benfeitor, aquele que quer bem você, a sua mãe, quando ela chega ao pé da sua cama para te chamar de manhã, ela te chama baixinho, de fininho, para que você não assuste. Então, a voz, né, da divindade chega para você sutilmente, para que você possa recobrar os seus sentidos ou tomar as suas decisões com serenidade. Já a voz estridente é aquela que quer te assustar, aquela que quer te confundir, coadunando com as tormentas do dia. Mais ou menos assim é a nossa condição. E um outro fator determinante para que a gente possa também observar, todos os pensamentos, eles carregam uma carga emocional. Ele tem uma carga emotiva. A fonte que gera esse pensamento, ele gerou esse pensamento porque a sua origem é o sentimento. Então, através do sentimento, ele gera o pensamento. Então, ele vem carregado com a emoção. E, às vezes, o nosso pensamento próprio não nos causa desconforto nenhum. Mas aí, quando você começa a estabelecer aquele diálogo, ele começa, mas e se você fizesse isto? Ah, eu devia dizer assim, não, então faça isto, principalmente com o outro. Vai lá, fala para ele isto. Ah, você precisava, você não merecia isso. Está vendo? Esses já são diálogos estabelecidos, muitas das vezes carregados de emoção, que eles começam a te fazer sentir mal, porque eles estão carregados de energia nociva. Essas vozes vêm e começam, faça isto. E já vem outro, porque você merece, porque você precisa. Olha, aquilo que o outro fez não devia. Você não merecia isto. Coloque-o no seu lugar. Então, todas essas coisas que vem falando, que você pensa que é você falando, pode perceber que elas estão carregadas de energia, que já começa a fazer você, vai provocar uma irritabilidade, um desconforto, uma angústia. Isso já dá para identificar que não é seu, porque eu não quero fazer mal para mim. Você quer, Elvis? Ninguém, né? Ninguém quer, né? E na pergunta 460, que antecede essa,
Kardec ainda pergunta assim: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? E eles respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios? Pois bem, neste conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isto que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. E isso tem a ilustração lá daquele anjinho, do diabinho, né? Uma brincadeira que muitos filmes colocam, né? Ilustrações, gibis. Ah, faz isso. Não, não faça não. O que é isso? É a sua consciência falando do que é certo e as influências danosas insistindo. Só que sempre a influência danosa é mais insistente. Ou os seus maus pendores, né? Exato. Porque às vezes a gente atribui tudo a isso a terceiros, mas você traz uma bagagem, né, digamos assim, num caminho tão equivocado, que isso sedimenta, isso faz parte de você. Você precisa de ir desvestindo de tudo isso. Você precisa de ir dando atenção àquilo que lhe coloque no bom caminho, né? Porque ele vai dizer que há pensamentos vossos e os nossos, dos espíritos, e eles se entrelaçam. Então, é a hora de você refletir, silenciar, né, e escolher qual é a direção. Então, não precisa, né, acho que é o Nassim que fez, não precisa de ter conhecimentos espíritas para você distinguir, porque isso está inato em você. Passa pelo autoconhecimento na também. Sua essência. Trabalhe o autoconhecimento, claro. Agora, conheça o que são próprios seus, conheça suas tendências. Justamente, né, que você vai é entender, fácil de descobrir. Você né? vai entender ali o que é seu e o que não é próprio. Né? Perfeitamente. Então, acho que isso nos faz fazer uma viagem para dentro, para que a gente possa distinguir essas situações, dando a elas, né, aquilo que nos faz melhor. Agora, eu não posso esperar o conhecimento chegar em mim, eu vou em busca dele. Então, adquira espiritualidade, utilizando daquilo que você traz no bojo, porque você vai ter discernimento para todas as questões da vida. Haroldo diz, né, e agora falando de Haroldo, vamos falar Haroldo, o espírito encarnado. Haroldo, né, ele fala em um dos seus temas que ele expôs há um tempo, sobre uma entrevista, né, numa reunião mediúnica, um espírito obsessor se manifesta, e eles começam a falar com ele, né, e começam a perguntar-lhe como que eles fazem a obsessão, por que eles fazem isso, como eles fazem, e esse espírito ri e fala: é muito fácil, é muito simples, é só você perceber o pensamento central, né? Olha só, a vigilância e a necessidade de vigilância que nós temos que ter. Os espíritos observam qual é o nosso pensamento central, aquele pensamento que mais toma parte do meu dia, que toma todo o meu ser. E aí eles começam a trabalhar esta ideia. Se é medo, eles vão trabalhar no medo. Se é alguma coisa que me fez um mal muito grande de uma situação, eles vão trazer essas imagens da situação o tempo inteiro, para que você comece a alimentar dessa ideia novamente, para que se estabeleça a ligação e esta conexão. Então é muito importante a gente pensar, então, qual é o seu pensamento central? É preciso perceber o que mais te prende na vida. O que você fica o tempo inteiro pensando em sensualidade, em sexo? Naturalmente os espíritos vão se utilizar disso para te obsediar nesta área. É vício? Eles vão se utilizar nisso também. É a ira? É a maledicência? Tudo isso eles vão utilizar para esse trabalho. O serviço no bem será também influenciado pelos bons espíritos. Exato, só que o serviço no bem é uma influência benéfica. Essa não nos causa desconforto. Justamente. E nem dor, né, Elvis? Então troque uma pela outra. E é importante a gente pensar em quais são as nossas fraquezas, né? Porque as influências espirituais, elas vão desde uma forma sutil até acentuada, subjugação, fascinação, e pode levar uma pessoa também a cometer o suicídio,
né? Judas, no Evangelho, fala sobre isso também, né? Mateus capítulo 16, versículo 23, onde fala que o Satanás entrou em Judas e o fez, e o tomou. Então lá fala o Satanás. O que era o Satanás? Era o mal, era uma influência danosa. O Elmo está sempre falando das boas influências e eu das más influências, é o diabinho e o anjinho. Mas desta forma nós vamos mostrando e nós vamos falar mais das boas influências, para que a gente possa conectar. O problema, Elmo, é que nós nos conectamos muito com os maus, porque a nossa essência ainda vibra muito assim, né? E aí nós podemos entrar bem nesse tema agora, quando nós falamos assim, se tem também a influência de encarnado para encarnado, porque nós só falamos de desencarnado para encarnado. E eu vou te falar que talvez esteja igual ou mais do que a do desencarnado para o encarnado. Observamos o quanto nós influenciamos pessoas, o quanto a gente coloca os nossos hábitos nos nossos filhos. Não talvez por uma decisão própria, mas pelo mau costume, nós impregnamos porque a gente age assim e eles de repente estão agindo também. Então é preciso que nós entendamos que essas influências, elas têm vários mecanismos de nos convencer, de impregnar em cada um de nós, né? Não é só a influência do pensamento, não é só a influência do sentimento. De encarnado para encarnado, está muito na própria ação, na atitude em si, que nos faz. Por isso que vai dizer assim, o exemplo é o único que modifica, que arrasta. Falar não modifica pessoas, mas exemplo sim, justamente porque o exemplo é mais forte. Então a sua ação, para nós encarnados, representa muito mais. Então essa influência, esse processo de domínio, né, de interferência no outro, como a gente gosta que o outro seja igual àquilo que a gente quer que ele seja. Como as nossas opiniões precisam de ser validadas acima das outras. Óbvio que no meio espírita as pessoas são mais brandas, né? Graças a Deus. Quando a gente dá uma opinião numa reunião, todo mundo acata. E se a nossa for recusada, a gente bate palma, né? Chega, morde na língua, falando assim, tomara que é do outro. Né? Exatamente. Naufrague, e aí vai entender que a minha estava certa. Então, por aí a gente percebe como a gente é forte nesse sentido, né? Exato. Sobre essa influência de encarnado para encarnado, Haroldo também comenta sobre isso quando ele lê esse livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele diz o seguinte, que fenômenos de reflexão pura e simples não ocorrem tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência muitas vezes aparece entre próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente por fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando um ciclo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo uns sobre os outros. E aí é muito importante falar também, Elmas, quando fala que a mente é o espelho da vida. Nós projetamos. O que é um espelho? Um espelho projeta uma imagem. Qual imagem? A imagem do que sou. A necessidade que temos dessa convivência com o outro é para que possa refletir no outro o que eu sinto. E muito das coisas que eu identifico no outro, nada mais é do que projeções simples do que eu tenho em mim.
né, a maldade que eu tenho, porque eu vejo no outro pelo filtro dos meus olhos. E este sugestionamento, quando é falado aqui no livro Pensamento e Vida, onde fala das imagens, que pelo sugestionamento das imagens e das ações, pessoas que ficam repetindo, ficam presas em situações que doeram, que marcaram, que adoeceram. Aí essas situações ficam sempre sendo remontadas na mente, trazendo toda uma carga nociva, doentia, e ele passa a projetar no outro, que comunga com estes sentimentos, e começa a se alimentar também destes sentimentos doentios, que são as influências ocultas. Eu estou parecendo o diabinho, eu só estou falando das influências nocivas. Mas por que eu falo também sobre ela? Nós vamos falar de como nos proteger também daqui a pouco. É porque essas influências estão acontecendo todo santo dia em nossas vidas. Nós influenciamos por imagens, por sons, por ideias, tudo nós fazemos o sugestionamento. Eu ainda estava falando hoje de manhã sobre esse tema, e a gente estava imaginando a música, por exemplo. Olha só o som, uma música sertaneja, o que ela fala? Da traição, da dor da traição, ela fala do abandono, quando foi abandonado, e muitas delas da vingança, eu vou me vingar porque eu vou estar bem melhor. Do infortúnio, fala de tudo isso. Quando a gente ouve, o que a gente sente? Nostalgia. A gente sente uma nostalgia, uma dor na alma, é como se nos remetesse àquele sofrimento. E aí muitas pessoas que já têm essa tendência ao vício são estimulados a ir buscar no vício um aplacamento dessa nostalgia. E fala, vou hoje é sexta, hoje é quinta, mas eu vou lá no fim de tarde, né, na boemia. Então, é um sugestionamento, então é preciso tomar cuidado nos dias de hoje. Sem dúvida. No próprio livro Pensamento e Vida, né, Emmanuel vai trazer também sobre o hábito, né, que é algo também que a gente falou há pouco. Ele vai dizer assim, o hábito é uma esteira de reflexos. Né? Já viu a esteira, né, ou a escada como rolante, a escada rolante, né? Tá, tem a esteira rolante também, né? Então, de reflexos mentais acumulados, operando constantemente indução à rotina. Então, o hábito nos faz repetir, né, constantemente, nos induz. Herdeiros que somos de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, esses milênios, né, e é importante quando ele fala aqui das nossas reencarnações e como elas, né, têm uma ligação uma com a outra, não dá diferença uma da outra, porque ninguém dá saltos, né, o progresso não dá saltos. Então, aquilo que nós estamos vivenciando hoje, então, uma grande parte nós trazemos reminiscências de encarnações até milenares, né? Então, a gente vai se depurando, né, nessa corrente das águas, a cada reencarnação, a cada experiência, isso vai nos fazendo esse processo. Mas, nos dias de hoje, como o Sam disse, vivemos numa constância de tormentas e não sabemos de onde vem. Ficamos questionando, a massa questiona, né, de onde que vem isso? Isso não é meu, isso, né, vem de fora, atribuímos a um, a outro. Óbvio que há, como nós vimos na questão 459, né, essa influência. Porém, a interferência é ordenada por nós, a partir da minha tendência, da minha predisposição. Então, como você disse ali, quando o Haroldo traz que, através da minha sintonia, através do meu ponto mais, digamos assim, contundente, mais apresentável, é aonde nós somos estimulados, né, a revivermos a situação, a situação. Né? É muito interessante o que você falou, Hermes, porque quando se fala desses hábitos, é um ponto para que a gente possa também analisar qual é
o seu hábito mental? Qual é o hábito que você fica sempre indo e voltando nele? Você percebe que ao pensar nessa situação, nessa dor, nesta imagem, você percebe que todas as vezes você sente a mesma dor e parece que não sai do lugar? Isso é o hábito. E esse hábito não é só dessa vida, é de muito tempo. E muitas vezes também nós trazemos essa dor que não sabemos, e essa dor também nós começamos a nos alimentar dela, nos sentir vitimizados. Então é preciso, através do autoconhecimento, identificar esses hábitos mentais, para que nós possamos trabalharmos e nos libertar. É uma corrente, é como a mágoa. Quando eu me magoo com a pessoa, o que eu faço? Eu fico lembrando lá de quando ela me magoou, como que ela fez me magoando, que palavra que ela fez, quais foram as atitudes dela. Aí eu começo a lembrar daquilo, eu começo a pensar em como eu vou fazer para devolver, para municiar-me contra ela, e eu fico tramando isso. Nesta trama tem os meus pensamentos e os pensamentos nocivos dos espíritos inferiores. Mas se você resolve perdoar, você quebra essa corrente, você se liberta. Você não é que liberta o outro, liberta você desta amarra que te leva e que te aprisiona o tempo inteiro nessa esteira que não para de girar nunca. E se nós não tomarmos cuidado, a gente desencarna e continuamos nessa esteira, girando, 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 indo e voltando o tempo inteiro para se depurar e perdendo a oportunidade. Você como o cãozinho correndo atrás do rabo, então você entra numa rotatória do trânsito, e são normalmente 4 saídas. E você entra e fica tocando e não sai nenhuma. Exatamente. Fala, você não vai sair dela? Não, eu não sei na qual que eu vou entrar, pela qual que eu vou sair. Fica tocando de roda uma existência, 2, 10. Exatamente. Né? E aí, utilizando aqui a palavra do Elmos, que ele está sempre sendo o anjinho hoje, ele sempre falando das boas influências e eu das más, nós vemos que as influências são danosas quando voltadas para o mal, mas há também influências para o bem. Aí eu vou falar uma coisa aqui, para a gente já comentar sobre isso, né? Tem sim as influências para o bem, mas olha só o quanto essas influências são mais complexas e mais complicadas. Vamos falar aqui, por exemplo, de quando Jesus comenta com seus discípulos que o dia seguinte seria o dia em que já ia acontecer o seu calvário, que começara o seu martírio. Então ele começa a falar que estava sentindo uma angústia. Jesus falava que estava angustiado e chamou os discípulos: venham vigiar comigo, venham comigo ao monte para vigiar. O que é vigiar? É orar, é manter o pensamento numa sintonia tal qual bloqueia essas ondas perniciosas. Então venham vigiar comigo, venham orar, para tirar de mim essas coisas ruins, para compartilhar comigo de um momento bom. E os espíritos subiram com ele e adormeceram. Mais uma vez ele acorda os discípulos para vigiar com ele. Os espíritos despertam assustados e sim, mestre, começam e adormeceram. Olha só a dificuldade que é nos sintonizar com o bem. Nós vamos fazer o nosso culto no lar. Quantas vezes nós esquecemos o culto no lar? É uma sintonia que precisamos estabelecer com o bem e nós esquecemos. Nós vamos fazer a oração noturna, a oração para dormir. E nesse momento também, a maioria das vezes nos perdemos na Netflix ou no celular, no WhatsApp, em uma notícia que me chama a atenção aqui e ali, e eu adormeço sem me preparar. Porque essa sintonia é mais difícil. Por quê? Porque a minha energia, a atração que é exercida sobre mim, ainda é esta atração que o mundo proporciona. Dá uma dificuldade muito grande, é por isso que nós temos que lutar muito. Buscar esse autoconhecimento para entender e sintonizar com estas energias melhores. Eu costumo dizer que nós somos seres com uma força interior hercúlea, porque eu ouço as pessoas dizer assim, fazer o bem ou seguir o bem é muito mais difícil do que seguir as coisas do mundo.
E eu costumo dizer que há um ledo engano. Seguir as coisas do mundo é muito difícil. O negócio é que a vontade que está dentro de nós supera a dificuldade momentânea. Então, a gente opta por um sofrimento difícil, mais difícil do que o do bem, porque quando a gente entra numa cadeia de equívocos, a gente só vai escada abaixo. E lá na frente o resultado é super negativo. O sofrimento é atroz. Enquanto eu estou aqui no bem, eu estou subindo uma escada que requer esforços. Mas logo adiante eu pararei num degrau para descansar. E aqui de escada abaixo eu não paro para descansar. Eu estou sempre em busca. Aí é uma questão de reflexão do espírito imortal. É algo simples de refletir. De tomar atitude é outra história. Falar que é difícil, todas as duas são muito difíceis. Só que uma te dá uma plenitude, um repouso, e a outra só te compacta. Cada hora mais. Fala, mas como assim? Então observe a pessoa que entra nos vícios, do álcool, por exemplo. E quando ele está tomando, é uma alegria total. Ele está super satisfeito. Ele está extravasando. Logo após vem a embriaguez. Ele fica ridículo, nervoso, bravo, sonolento, amoa. Logo depois ele acorda com uma ressaca absurda, sofrendo tudo. Aquele que estava ao lado dele, naquela confraternização que não utilizou dos alcoólicos, comeu moderadamente, talvez ele nem comeu moderadamente, conversou lucidamente e levantou no outro dia disposto ao trabalho. Percebe? Que é muito simples a questão, e aí a gente fala que seguir o caminho do bem é difícil. Mas é muito simples, só que não, né? Porque você lembra daquela... Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim, como se faz para vencer o arrastamento do mal, para vencer as más tendências. Ele fala assim, por pequeno esforço, apenas pela vontade. Então. E o Espírito fala assim, mas quão pouco fazes. Ou seja, a vontade é que imprime em nós essa energia para sair desse arrastamento do mal. Porque é muito simples, é uma tentação muito simples, né? A gente vai ver essas tentações porque o mundo, ele está cheio de tentações pequenas. Toda hora nós somos tentados por espíritos encarnados. Vamos fazer isso hoje? Às vezes eu não quero, né, rapaz, vamos lá, só um pouquinho e tal. E eu acabo cedendo. Por quê? Porque é prazeroso, né? E fazer uma oração, eu me trancar em silêncio e fazer uma oração, há prazer nisso? Vai chegar um momento que sentiremos prazer em fazer orações. Por enquanto, ainda não nos comprazemos tanto, mas lentamente, através do exercício, esse exercício da oração, esse exercício do silenciar para o mundo e abrir os ouvidos da alma para o alto, nós vamos conseguir. E na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, fala, por que meio se pode neutralizar as influências dos maus espíritos? E os espíritos respondem, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e que excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam nas vossas fraquezas. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixe cair em tentação. E que seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas a gente fala que seja feita a vossa vontade acima da nossa e continua fazendo a nossa. Exato. E não a do Criador. Não a do Criador. Nós precisamos ter essa necessidade de buscar auxílio espiritual que cada um
tem dentro de si. Freud chamava isso de maiêutica, né? Era aquilo que você buscava, todas as respostas estão dentro de você, basta que você escute a sua alma. Mas é preciso que a gente entenda também, e no Livro dos Espíritos, como o Hermes diz, que é um manual fantástico para todas as suas dúvidas, de qualquer religião, não precisa ser espírita para que você tenha acesso a esse manancial de perguntas e respostas, né? Um manancial de respostas para a vida, que é a pergunta 471, que é muito importante e nós vamos falar disso, Hermes. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? E os espíritos respondem, é quase sempre um efeito das comunicações que sem o saber tivestes com os espíritos ou das relações que tivestes com ele durante o sono. Olha só, durante o sono também os espíritos nos influenciam e nós podemos acordar melhor ou pior. Depende de qual espírito estivemos, de que lugar estivemos, de que lugar nós fomos atraídos pelas nossas afinidades, né, Elmer? Justamente. É tão interessante, né, quando a gente fala, quando aí fala na anterior falou da questão da nossa invigilância e nos recomendando a nos vigiarmos, e aí pessoas às vezes se equivocam e acham que aquele que vive na vigilância é uma pessoa que vive enclausurada, alguém que não olha para os lados, alguém que não tem uma vida social, alguém que não participa, né, da vida comum da criatura encarnada. E não é bem isso. Nós precisamos de entender que as coisas do mundo estão para nos ser útil. É útil para cada um de nós, para que a gente se sirva delas de forma prudente, moderada, aonde eu não ultrapasso os limites da razão e do bom sentimento. Então, acho que isso é preciso de ir sendo sedimentado em nós. Não dá para fazer uma cobrança para cada um de nós, na bagagem que carregamos, né? Assim, de forma bem análoga. Não dá para fazer uma mudança do dia para a noite. É preciso que você se reconheça, que você aceite a situação, mas vai fazendo um esforço. Porque há pouco você disse assim, vem um pensamento ruim e a gente... Tá, e como você tem muito tempo, fala, mas eu tento fazer um pensamento bom para substituir o ruim. Sim, talvez você não consiga realizá-lo nessa encarnação, mas é preciso esse trabalho, né, cotidiano, severo, para que no decorrer dos tempos você consiga suplantar aquilo que era nocivo. Então é isso que a doutrina espírita não traz que nós estamos deserdados ou equivocados absurdamente. Tanto é que nós somos espíritos perfectíveis e não espíritos imperfeitos. Deus não cria imperfeição, Deus é a perfeição. Então Ele cria espíritos perfectíveis para que nós vamos nos depurando, e é sabido da parte dEle das nossas dificuldades. Mas nós temos a alavanca do Criador que nos dá um impulso para que a gente possa ir, né, ganhando esses obstáculos e nos tornando pessoas melhores. Quando você fala da leitura, e isso é interessante, mas a minha menina agora estamos estudando os romances de Emmanuel juntos, porque ela começou e depois eu percebi que ela não estava atuando perfeitamente. E aí um dia eu falei, minha filha, você estava no capítulo da frente, o que foi que você está no de trás? Ela falou, pai, é porque eu não entendi direito. Eu falei, muito bem. Então nós vamos começar o livro novamente, faz tempo que o papai leu, nós vamos ler de 2. Você vai ler, e durante a gente vai ler um capítulo por dia, e depois a gente fala sobre ele. E quando foi anteontem, ela estava em casa lá, falou, papai, já vou ler. Eu falei, muito bem. E aí, eu estava sentado na mesa, e ela ainda estava no celular, e eu fiquei por ali, né? E aí eu fiquei ali na mesa, e deixei, ela ficou a meia hora no celular. Aí ela começou o livro e começou a bocejar. Nossa, está me dando um sono.
Foi engraçado, né? Porque que hora que você estava no celular, você não estava com sono, e agora nós estamos aqui no esforço para nos melhorarmos, você está com sono. Então a gente vai continuar esforçando para que a gente consiga superar aquelas situações, até que o sono passe. Se o sono passar, nós vamos ler em pé. Exatamente. Então é preciso que a gente perceba que também sofremos as influências ocultas por espíritos encarnados e também durante o sono. Queria mandar um abraço aqui para a Cárita Ribeiro da Silva. Um grande abraço, está conectado conosco. Para o Percival, Perci, meu amigo, meu vizinho, um abraço. Para a Barça de Assis, para o Fausto, para o Nassim, para minha esposa, para os meus familiares de Brasília que estão conectados. A todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado por participar com a gente deste momento. Eu queria fazer uma pequena leitura aqui para a gente já encerrar também o nosso programa, que é do livro Pensamento e Vida. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, o sangue, nervos, glândulas, vísceras do corpo. Então, cuida de avaliar a faixa mental em que se encontras, verificando quais são os pensamentos que te agradam e quais são aqueles que te causam dor. Aprende a selecionar os pensamentos portadores de propostas de alegria, de viver, estribada no raciocínio lúcido e edificante. E mantém-te vigilante em relação às ideias perniciosas, portadoras de carga emocional infeliz, não as acolhendo e sempre as substituindo por outras portadoras de significado superior, capazes de te manter em um clima de equilíbrio. E só assim nós vamos nos livrando dessas influências que hoje nós temos no âmbito mental e também na vida, nos meios sociais. Somos influenciados por postagens nas redes sociais e todas as vezes que replicamos isso, nós também influenciamos outros. Então é preciso tomar cuidado com todas as influências que temos. Vamos influenciar positivamente, como o Elmo estava falando. Vamos influenciar levando a conexão de todos com a espiritualidade. Vamos fazer o culto no lar. Vamos trabalhar as imperfeições, buscar entender quem nós somos, fazer uma autoanálise, uma reforma íntima, buscando aquilo que eu sou de melhor, trazendo as minhas virtudes à tona. Vamos olhar as virtudes do outro e enaltecê-las, e não enaltecer as suas imperfeições, porque isso você está espelhando as suas imperfeições também. E só assim nós vamos estar conectando com o Pai. Esperamos que esse tema de hoje tenha auxiliado um pouquinho a elucidar todo esse entendimento do que são as influências ocultas. Que Jesus abençoe a todos vocês. Eu já vou passar para o Ramos fazer as considerações finais dele, mas eu mando um abraço a todos vocês do lado de lá, um abraço a todos que estiverem conectados conosco. Compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ter contato com esse tema, e você estará influenciando positivamente a vida dos outros, né? Um abraço, Cláudio, um abraço, Elvis, faça suas considerações finais. É importante nessa busca e cultivarmos, né, gradativamente tudo aquilo que é bom, né, no exercício diário. As nossas ações precisam de ser ações positivas, ações de movimento em favor do próximo, em favor de si mesmo. Eu acho que esse conjunto de coisas vai nos fazendo nos sentirmos melhores, menos angustiados, mais capacitados para enfrentarmos as diversidades da existência, que são necessárias e estão para todos, né? Então busque sim, estude a doutrina espírita. O que nós trouxemos aqui foi apenas uma pequena abordagem para estimularmos a todos nós, a vocês ouvintes, a fazer indagações para si mesmos e encontrar as respostas que estão dentro de vocês, né? Confiemos em nós e buscamos, através dessa ânsia de querermos estarmos melhores,
a orientação da equipe espiritual, ou seja, aquilo que vem de Deus. E aí a gente vai conseguindo fazer um movimento bacana e melhorando. E eu só queria dar uma última dica aqui antes de encerrar. Evite os pensamentos que tragam cargas emotivas dolorosas. Quando esses pensamentos começarem a estar povoando a sua mente, afaste-se deles. Esses pensamentos vão alimentar outros e vão te conduzir a um sofrimento maior. Então, para nós encerrarmos, de antemão agradeço por estar aqui, por participar dessa equipe, que nos proporciona aí o aprendizado. Um abraço ao Sam, ao Cláudio, a todos os ouvintes nos 2 planos da vida, A nossa gratidão à equipe espiritual que nos influencia a realizar esse programa, nos faz estarmos aqui, e nós rogamos a Jesus que nos fortaleça para que nós conquistemos, os valores que nos são importantes do espírito que somos, pois um espírito educado, pois um espírito evangelizado se capacita para vivenciar no corpo físico todas as situações que o mundo nos oferece, como estudo, como treinamento, como exercício para o nosso progresso moral e espiritual. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Nos conduza e conduza a todos os irmãos ao reino de Deus. Obrigado e que assim seja. Graças a Deus.